Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nos orienta acerca das Escrituras, Ele nos ensina: aqueles que creem em mim, da qual se confessa de boca e demonstra pelo bom proceder, do qual Ele nos conhece através das atitudes. Eles sempre vão alcançar a justiça, que são os ramos que vivem de forma sobrenatural, que não depositam a confiança em meros mortais e nem tampouco na justiça humana, mas na justiça divina. Embora a justiça humana existe também para que se cumpra segundo aquilo que está determinado do alto, que está acima de todos. Existe dentre as autoridades a cabeça e a cauda. A cabeça são aqueles que exercem o direito e não distorcem o direito, e que seguem segundo a verdade do alto, que cumpre o dever, age na imparcialidade e segundo a equidade. Mas existe a cauda, que são aqueles que violam o direito e seguem segundo as inverdades, do qual ele corta a cauda sempre. A palavra diz: a um ele rebaixa, o outro ele promove. Tudo em conformidade com o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas os incrédulos jamais vão crer na injustiça e serão julgados pela própria incredulidade por aquele que é justo, supremo juiz, aonde está acima de todos. Eles não creem, por estarem na injustiça, vão sempre acumular a sua própria injustiça e ainda depositam a confiança na justiça dos homens, mas serão julgados pelo Tribunal Superior Celestial de Cristo Jesus, juiz supremo, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Sem genealogia, ele não faz acepção de pessoas e assim também não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Lembrando que sempre é através daquele que é a própria semente. Ele é a semente, a palavra de Deus, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Por isso, os incrédulos, ramos naturais que foram podados, sempre não vão crer na justiça divina, mas serão julgados por ela. Toda boca confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dele, e não há ninguém que se escape do seu tribunal, assim nos diz o Senhor. Quando João Batista, aquele que recebeu autoridade pelo próprio candelabro daquele que Deus é a luz verdadeira, segundo Jesus, o seu candelabro celestial, e João permitiu desvanecer a luz influenciada pelos sacerdotes terrenos, aonde a palavra diz que quando ele pergunta: é tu que manda um dos seus discípulos perguntar, é tu que havemos de esperar ou esperamos outros? Isso lhe foi imputado como injustiça. Ele naufragou na fé, ele se mostrou incrédulo. Aquele mesmo que ele, segundo o batismo, ele disse: não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Aquele que disse: após mim virá aquele que era antes de mim, do qual não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés, do qual ele disse: ele vos batizará com espírito e com fogo. Mas ele
permitiu a incredulidade e repousou a cabeça na bandeja da raposa. O Senhor teve misericórdia das ovelhas que não tinham pastor, quando ele viu ali aquele povo que seguia a João o Batista, que fazia discípulos para si. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais, assim nos ensina a palavra. Jesus usou da misericórdia com as ovelhas que ficaram perdidas, que seguiam ali, porque na verdade ele é o único pastor e bispo de nossas almas, apóstolo, sumo sacerdote. Nós somos a família de Jesus, a adoção pelo irmão e amigo na diversidade. Ele disse: é meu irmão, é minha irmã, será a mãe na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, quando houver o casamento. Ele é o noivo que nos conduz, nós interligados uns aos outros, à noiva. E isso nos é imputado como por justiça, a alegria do Espírito de ter o nome escrito no livro da vida e selados pelo Espírito como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo. Aleluia! E assim perseverai em mais um dia, e aqueles que não desfalecerem colherão da sua justiça, florescerão sobre toda a terra que ele está preparando para nós, e ainda alcançar a vida vindoura, assim nos diz o Senhor.